em nome de Sua Excelência, a Senhora Ministra da Cultura, Doutora Graça Fonseca, declara-se aberta à sessão com o visionamento de um vídeo que ilustra o que hoje temos para partilhar convosco. Em tempos de incerteza, um homem sonhou um museu que ajudasse a definir a identidade de um povo. Entre o ultimato inglês e a bancarrota de 1892, as grandes revoluções do conhecimento e as primeiras revoltas republicanas no país, José Leite de Vasconcelos fundou o então designado Museu Etnográfico Português. Com o apoio político e conceitual de Bernardino Machado, as coleções iniciais do fundador e de Estácio da Veiga, abriu portas na Academia das Ciências de Lisboa para procurar os factos para lá dos mitos. Buscar a raiz de um povo, necessariamente multi e intercultural. Transferido para a ala oitocentista dos Jerónimos, foi ali como o Museu de Belém que se afirmou desde 1906. Sob a direção do fundador, perseguiu o desígnio de trazer os vestígios do passado arqueológico e do presente etnográfico para dentro do museu. Terra a terra, objeto a objeto, através de escavações arqueológicas e recolhas etnográficas por todo o país, segundo o olhar de quem busca. Aos ombros de Leite de Vasconcelos, dos seus assessores e das equipas, o museu aprofundou ao longo das décadas a missão, mantendo correspondência regular com arqueólogos, universidades e centros de investigação em todo o mundo, editando numerosas publicações em parceria com a imprensa nacional, incluindo uma das mais antigas revistas de arqueologia da Europa, descobrindo, conservando e expondo muitos dos mais emblemáticos sítios e tesouros nacionais. Vestígios de quase 3.200 sítios arqueológicos que contam a história de mais de meio milhão de anos de ocupação humana do território que é hoje Portugal. Uma das mais importantes coleções ibéricas de orivesaria arcaica. O maior conjunto de antiguidades egípcias em museus portugueses. A maior coleção de estelas da enigmática escrita do Sudoeste. A maior coleção de escultura clássica. A maior coleção de mosaicos romanos reunidos num museu. A maior coleção em Portugal de tesouros nacionais. Agora, o Museu dos Portugueses prepara-se para uma nova vida. Depois de quase um século de discussão sobre novas localizações, o Museu Nacional de Arqueologia vai ser integralmente rotulado no lugar a que pertence, no icónico Mosteiro dos Jerónimos. Restauro e reabilitação do edificado, crescimento exponencial da área expositiva, reprogramação total do conteúdo museográfico, um novo museu para um espólio intemporal, para tornar visível o não visto e devolvê-lo à fruição pública. Porque passado é conhecimento. Passado é o primeiro nome do futuro. Museu Nacional de Arqueologia. O futuro começa aqui. Convidamos agora a intervir o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, Dr. António Carvalho. Excelentíssima Senhora Ministra da Cultura, Doutora Graça Fonseca, Excelentíssima Senhora Secretária de Estado Adjunta do Património Cultural, Arquiteta Ângela Ferreira, Excelentíssimo Senhor Diretor da Comissão Cultural de Marinha Contra-Almirante José Luís Garcia Belo,
Senhores Subdiretores-Gerais do Património Cultural, Dra. Rita Jerónimo, Dr. Rui Santos, Senhor Chefe da Divisão de Material, Capitão de Mar e Guerra, Francisco Rebouça Antunes, Conselheiro Rafael Bubita, em representação da Senhora Embaixadora da Polónia em Lisboa, Doutora Yanara Mota Pinto, em representação do Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Senhor Diretor da Unidade de Edição e Cultura da Imprensa Nacional, Dr. Duarte Azinheira, anteriores Diretores-Gerais e Subdiretores-Gerais das entidades que tutelaram o património cultural e os museus nacionais, Dra. Simoneta Luz Afonso, que já identifiquei, Dr. Fernando Real, Dra. Ana Catarina Sousa, anteriores diretores deste Museu Nacional de Arqueologia, Dr. Luís Raposo, equipa projetista do Museu, arquitetos Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro, Sr. Presidente do Grupo de Amigos do Museu, Professor Luís Araújo e demais membros da direção que já vi, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia, Dr. Pedro Roseta, permita-me que também saúde o antigo Ministro da Cultura, Presidente do Conselho Diretivo da Casa Pia, Dra. Cristina Fangueiro, Dra. Fátima Dias, em representação do Presidente da Fundação Milênio BCP, Presidentes da APOM, Dr. João Neto e do ICOMOS, arquiteta Soraya Genin. Não vou nomear a partir de agora todos, mas permitam-me que cumprimento os diretores dos museus, palácios e monumentos nacionais presentes, os diretores de unidades de investigação e arqueologia das universidades portuguesas, os professores de arqueologia, investigadores e bolseiros da Fundação para a Ciência e Tecnologia que estão aqui residentes no museu, arqueólogos e museólogos, colegas da equipa do Museu Nacional de Arqueologia no ativo e aposentados, estão cá vários hoje. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Museu Nacional de Arqueologia. Gostaria de iniciar esta intervenção por assinalar uma incrível e feliz coincidência de datas. Passam hoje, 22 de dezembro de 2021, precisamente 128 anos sobre a data de publicação pela imprensa nacional do Decreto-Régio que criou então o Museu Etnográfico Português. O diploma, promulgado pelo chefe de Estado de então, Rei Dom Carlos, foi redigido, muito possivelmente a quatro mãos, por José Leite Vasconcelos e Bernardino Machado, que também o subscreveu enquanto Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria, juntamente com o Ministro do Reino, João Franco, ambos membros de um governo presidido por Índice Ribeiro. São estas as personalidades que, cada uma com o seu papel, estão associadas ao momento da criação deste Museu Nacional. Desde então, o museu, também designado a partir de 1857 Museu Etnológico Português, a partir de 1965 Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, e desde 1989, fruto de uma regionalização de museus em Portugal, denominado como Museu Nacional de Arqueologia Dr. Leite de Vasconcelos, tornou-se um museu central no panorama nacional pelo seu significado, pela sua capacidade de intervenção e pela dimensão das coleções que reúne e conserva. No filme que acabámos de ver, é dar destaque a uma frase de uma carta de 1903 de José Leite Vasconcelos António Tomás Pires, fundador do Museu Arqueológico e Etnográfico de Elvas. Diz Vasconcelos: felizmente, consegui que o Governo me desse a casa mais linda que eu poderia aspirar para o museu. Mas a carta continua: não tenho inveja a nenhuns museus agora, pois estou magnificamente em Belém, numa ala independente e grande, com boa mobília e luxo. Já tenho mudada mais de metade. Referia-se naturalmente à coleção que vinha na Academia das Ciências. É precisamente aqui onde estamos a que Leite Vasconcelos está a referir. 13 anos depois da sua criação, em 1906, novamente num dia 22, mas do mês de abril, o museu abria ao público, precisamente aqui, onde nos encontramos, na metade poente da ala oitocentista do Mosteiro de Jerónimos, num conjunto patrimonial único e de grande simbolismo na história de Portugal. Muito embora a gênese e a marca do museu tenha sido enunciada no filme que a LPM realizou, nunca é demais reafirmar a importância e a dimensão que o Museu Nacional de Arqueologia estabelece desde a sua criação, de forma muito intensa e vertebrada com a ciência em Portugal e no estrangeiro, o património cultural, a sociedade portuguesa e o território. Todos bem sabemos que existe há décadas uma unanimidade em torno da necessidade de se investir fortemente no Museu Nacional de Arqueologia, de modo a requalificá-lo e a permitir que conte efetivamente a história da ocupação humana no atual território português, através de muito acervo que conserva nas reservas. Importa registar aqui que, passados quase 50 anos da instauração
da democracia e da liberdade em Portugal. E mais de 30 da entrada contínua de fundos comunitários, em consequência da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, um dos mais importantes museus portugueses, situado no icónico Mosteiro de Jerónimos, não recebeu até hoje um programa de requalificação ou remodelação expositiva que lhe permitisse ultrapassar a crónica ausência de meios ou a reclamada falta de pelo menos uma grande exposição de longa duração e de muito longa duração que apresentasse o essencial das suas coleções. O financiamento do museu ao longo destas décadas tem sido naturalmente assegurado pelo Orçamento Geral do Estado e por outros programas pontuais e, em tempos mais recentes, por parcerias com autarquias e instituições mecenas nacionais e estrangeiras, alguns deles aqui presentes, que têm permitido uma programação de qualidade, mas nunca possibilita, claro está, nem é suposto, o financiamento da obra da requalificação integral do edificado ou da reprogramação dispositiva. Refiro-me, por exemplo, a este propósito, à Câmara Municipal de Lolé ou à Fundação Milênio BCP, a que represento. Registra-se, pois, e aplaude-se a decisão da Sra. Ministra da Cultura, muito bem acompanhada pela Sra. Secretária de Estado, adjunta de Património Cultural, de propor, e o Governo da República Portuguesa de aprovar, a alocação de recursos financeiros muito expressivos à intervenção neste Museu Nacional. Sabendo que esta decisão significou naturalmente uma opção, pois mesmo os recursos financeiros do PRR, sendo avultados, não são ilimitados, esta resolução honra-nos, mas responsabiliza-nos. Honra-nos porque, sendo um ato de justiça para com o museu, a sua história, as suas equipas e o seu papel no panorama arqueológico e museológico nacional nos discrimina favoravelmente. Responsabiliza-nos por termos de estar à altura de cumprir e fazer cumprir o compromisso assumido pelo Governo português no quadro do PRR. Utilizando a verba atribuída, teremos que realizar uma intervenção profunda no Museu Nacional de Arqueologia para executar no apertadíssimo prazo do plano, ou seja, 2022 a 2025. Chegados aqui, vamos continuar o caminho iniciado por José Leite Vasconcelos e pelo Museu em 1893, com grande humildade, toda a dedicação, a maior competência que conseguirmos almejar e todo o espírito colaborativo. Mas temos forçosamente que acelerar o passo e nunca perder o foco, sem distrações, pausas, impasses e disfunções. Permitam-me que muito sumariamente enuncie o que tem sido executado pela equipa do MENA e da DGPC nos últimos tempos e o que vamos realizar doravante para se intuir, ainda que genericamente, a dimensão desta tarefa, hercúlea, mas coletiva. Nos últimos meses, em estreita articulação com a Direção-Geral do Património Cultural e em contacto com a equipa projetista, recuperámos toda a informação anterior do projeto, atualizámos o programa preliminar para o projeto de remodelação do Museu Nacional de Arqueologia e iniciámos o planeamento relativo à desmontagem do museu e transferência dos serviços, equipas e acervos para outros espaços. Por outro lado, atualizámos em outubro o recenseamento científico do museu para que as exigências do apertado programa de intervenção do PRR não coloquem em causa a investigação em curso, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que se destina à obtenção de graus académicos por parte de jovens investigadores, uma vez que o acesso às coleções do museu havia já sido autorizado. Os projetos de investigação aprovados, que têm por base projetos submetidos e prazos a cumprir, constituem um compromisso que não pode ser interrompido. Além de que a informação científica que resulta dessa investigação é importante para o discurso científico e conteúdos expositivos do MENA. Nessa medida, registro e agradeço publicamente a total compreensão e solidariedade da comunidade científica que se agrupa em torno do MENA para o facto de entender que os inevitáveis constrangimentos que se vão fazer naturalmente sentir no acesso livre às coleções resultam da necessidade de se atingir um bem maior e comum. Realizar as obras de requalificação integral do edificado e de remodelação expositiva do museu. O Museu Nacional de Arqueologia deverá encerrar ao público muito em breve, assim que a bilheteira for transferida para o Mosteiro de Jerónimos, instituição que, como já foi anunciado publicamente, se manterá aberta durante a intervenção que lhe foi atribuída. Assim que encerrarmos, iniciaremos de imediato a complexa tarefa de desmontagem do museu e a transferência de coleções, garantindo-se que todo este complexo trabalho de desconstrução é realizado com indispensável minúcia. Durante o período de encerramento, que se deseja tão breve quanto possível, mas que se prolonga pelos anos do plano, serão realizadas múltiplas ações, em diferentes domínios. Não haverá, portanto, tempos mortos. O museu manterá as parcerias nacionais e internacionais de modo a garantir que as suas coleções integrarão exposições relevantes que nos permitirão aprofundar o conhecimento sobre as mesmas. Encerrar e remodelar o museu é naturalmente um objetivo que não pode deixar de impressionar.
principalmente os mais experientes nesta matéria, pela dimensão e impactos inerentes e que inevitavelmente implicam grande cuidado, articulação processual, adequada afetação de meios e reunião de vontades. Neste contexto de profunda remodelação, uma referência pública muito especial deve ser feita à Marinha Portuguesa, à sua Comissão Cultural e ao seu museu, vizinhos deste Museu Nacional, pela disponibilidade para entender e colaborar na reunião de condições para possibilitar, neste tempo histórico, uma intervenção requalificadora e de grande dimensão. É algo que no museu não esqueceremos. Também à Imprensa Nacional Casa da Moeda, foi pedido já o apoio para a guarda e conservação de certos bens culturais especiais, tendo a DGPC e o museu recebido a decisão de total disponibilidade, o que também cumpre agradecer. Agora, e em simultâneo com a desmontagem e transferência das coleções, importa desenvolver os programas museológicos e dirigir a elaboração dos programas museográficos e de todos os materiais de difusão e comunicação, em estreita articulação com a comunidade científica, nacional e internacional, que bem conhece as nossas coleções e pode contribuir para este processo, bem como envolver no programa outros agentes da sociedade civil, de forma a receber os seus contributos. Este museu terá também a marca da inclusão e da participação cívica, pois é um museu de todos e para todos. No final deste longo caminho, deverá surgir idealmente um museu novo, para o século XXI, que cumpra na contemporaneidade a sua missão na museologia, na investigação arqueológica, no domínio da fruição cultural, mas que também possa ser um modelo de inovação no setor da administração pública portuguesa. Para tal, contaremos neste processo de organização e montagem com o apoio técnico do LabX, cuja responsável, que se encontra aqui, a Dra. Elsa Belo, aproveito para saudar. Estou certo que é bem mais fácil enunciar o que pretendemos e o que nos espera do que tudo executar. Como bem sabemos, executar uma obra de requalificação integral de um museu nacional não é comum em Portugal, e muito menos é um objetivo que se concretize em cada museu, em cada geração. Cabe-nos a nós todos, sem exceção, corresponder a este desígnio e à confiança que os decisores políticos deste tempo em nós depositaram. Como no final de 800, Bernardino Machado e os responsáveis que se seguiram depositaram em Jalei de Vasconcelos. Esta cerimónia de hoje é importante para a equipa do Museu Nacional de Arqueologia do presente, mas também a equipa do passado e a do futuro, que aqui estão hoje reunidas e representadas. Mas também o é para a comunidade arqueológica e museológica nacional, para o setor do património cultural português, para a cultura portuguesa, para os portugueses e para os europeus. Permita-me, Sra. Ministra da Cultura, que lhe agradeço em nome deste Museu Nacional, a título institucional, portanto, a sua decisão e a do Governo, mas também a título pessoal, permitindo-me aqui partilhar e recordar perante todos, especialmente, a sua visita ao museu a 13 de dezembro de 2018, onde expus as vantagens e insuficiências deste museu e a intensa, franca e produtiva sessão de trabalho que realizámos durante a tarde de dia 1 de fevereiro de 2019. Sei muito bem que os dias de felicidade que temos vivido com o anúncio dos programas no âmbito do PRR, embora sejam naturalmente muito importantes, não são um ponto de chegada. São apenas um ponto de passagem, ou melhor, de viragem, na vida das instituições portuguesas que representamos e servimos e das equipas que nelas trabalham, por vezes, toda uma vida, com dedicação e empenho. Assim, agora é tempo de deitar as mãos ao trabalho, todos juntos, idealmente com a maior estabilidade política, gestionária e técnica possível, para que com toda a energia se possa garantir o cumprimento deste ambicioso objetivo. Resiliência não é apenas o apelido deste plano de recuperação, no âmbito do qual se afetam os indispensáveis meios financeiros ao Museu Nacional de Arqueologia. Resiliência é uma das marcas deste Museu Nacional de Arqueologia. Termino pedindo-vos que me permitam citar Winston Churchill, adaptando ao processo do PRR e ao significado desta cerimónia uma das suas muito célebres e geniais tiradas, fruto de um espantoso domínio da língua inglesa, articulado com um apurado sentido de oportunidade e uma visão particularmente lúcida da realidade das coisas. O dia de hoje não é o fim, não é sequer o princípio do fim, mas é o fim do princípio. Muito obrigado.
Convidamos agora a intervir o Diretor-Geral do Património Cultural, arquiteto João Carlos dos Santos. Senhora Ministra da Cultura, permita-me que, em seu nome, cumprimente todos os presentes. Falar sobre este tema, depois do Dr. António Carvalho, é sempre muito difícil. Correndo o risco de repetir algo que ele já referiu, começo por fazer um enquadramento genérico do Plano de Recuperação e Resiliência da componente cultura e, em particular, no investimento que diz respeito ao património cultural. O principal objetivo do investimento no património cultural passa por promover a reabilitação e preservação do património cultural edificado português, dando resposta a importantes desafios que existem neste domínio, quer no plano da salvaguarda infraestrutural, quer no plano dos impactos das alterações climáticas, quer da preservação das diversas coleções do património móvel a transmitir às gerações futuras. De um montante global superior a 150 milhões de euros, correspondente à totalidade do investimento atribuído à medida para a requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios públicos, foi atribuído à Direção-Geral do Património Cultural um valor de cerca de 90 milhões de euros. Este montante destina-se à requalificação e conservação de 28 equipamentos que incluem museus, monumentos, palácios e laboratórios que estão afetos. É neste contexto de um investimento sem precedentes no património cultural que se insere esta intervenção no Complexo Monumental dos Jerónimos, que inclui o Mosteiro dos Jerónimos e o Museu Nacional de Arqueologia. Este investimento vai possibilitar a concretização de importantes intervenções de conservação e restauro neste monumento classificado como Património da Humanidade e que há muito se ambicionava, permitindo, em simultâneo, implementar o Plano Diretor e outros documentos estratégicos da Direção-Geral do Património Cultural, que a Direção-Geral do Património Cultural elaborou e que têm sido possíveis de implementar, que não têm sido possíveis de implementar com a rapidez desejável que o PRR permitirá. Nestes dois equipamentos, vamos fazer um investimento superior a 28 milhões de euros, a concretizar em 4 anos, até ao final do ano de 2025. No Mosteiro dos Jerónimos, vamos, finalmente, poder pôr em prática e concluir o Plano de Conservação e Restauro, que compreende intervenções de conservação e restauro das fachadas exteriores e interiores e das abóbadas da Igreja, num ambicioso investimento que ultrapassa os 3 milhões de euros. No Museu Nacional de Arqueologia, onde nos encontramos, vamos fazer a remodelação ambicionada há décadas e que nunca foi concretizada. Esta intervenção tem um significado especial por ser, porventura, o único museu nacional que nunca teve obras de fundo e que tem uma grande parte do seu espólio em reserva e sem condições de ser exposto ao público. Queremos inverter esta situação e fazer um novo museu, o MNA 21, com um investimento superior a 24 milhões e 500 mil euros. Vamos fazer, como já aqui foi dito pelo Dr. António Carvalho, uma remodelação integral do Museu Nacional de Arqueologia, que passará a ter instalações apropriadas para a exposição e conservação do seu espólio e melhores condições de acolhimento e recepção de visitantes. Perspectivando o que vamos fazer, permitam-me que refira alguns aspectos da intervenção que temos planeada. A entrada do museu manter-se-á no local atual, numa posição central de destaque na fachada sul dos Jerónimos. Esta entrada, que hoje apenas é usada como MNA, servirá igualmente para acesso ao Mosteiro dos Jerónimos. O piso térreo da ala sul, entre a atual entrada do MNA e a entrada da Igreja dos Jerónimos, será um grande espaço de recepção e acolhimento de visitantes,
onde se localizarão as bilheteiras e outras valências comuns a estes dois equipamentos. Este belíssimo espaço abobadado permitirá acolher um grande número de visitantes com mais conforto. Pretende-se, com esta opção estratégica e visão integrada para os dois equipamentos, mitigar um problema crónico de filas intermináveis de visitantes no exterior dos Jerónimos, que atualmente se verifica. Permitirá igualmente rever e melhorar os circuitos de visita de ambos os equipamentos com uma gestão de fluxos mais coerente e racional e sem conflitos nos percursos de acesso e de saída. Ainda no piso térreo, do lado oposto, no local exatamente aqui onde nos encontramos, manter-se-á o espaço destinado a exposições temporárias, que duplicará de área com a conquista do espaço que hoje está reservado às reservas do museu, aqui mesmo atrás de nós. As reservas, as áreas técnicas e outras valências indispensáveis ao funcionamento do museu ficarão localizadas no subsolo, em espaços novos a construir sobre alguns dos espaços existentes e no exterior, no intervalo entre as torretas e os corpos de escadas, confinado ao limite do edificado a norte. A construção no subsolo será executada com recurso a processos e metodologias de construção apropriados, com mitigação de quaisquer impactos e monitorização adequada. Esta operação vai, por outro lado, permitir a consolidação e reforço das fundações e a melhoria do desempenho estrutural e da vulnerabilidade sísmica do edifício existente. O pátio interior será mantido como uma área verde que se pretende recuperar e reabilitar para que possa ser fruído e usado para outras valências culturais. O piso superior, aqui por cima de nós, na ala sul, será integralmente dedicado à exposição permanente ou de longa duração, que, de acordo com o programa de museologia elaborado pelo MNA, será constituída por 3 núcleos, conforme já foi referido, não sei se foi, mas se não foi, estou agora aqui a dizer. Vamos finalmente poder expor ao público uma grande parte do espólio deste museu, que até hoje esteve guardado nas reservas e só ocasionalmente foi exposto, num espaço com características excepcionais. Também vamos melhorar as condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, criando novos acessos verticais e melhorar as condições de segurança contra incêndios e evacuação de pessoas. Para a concretização deste projeto é muito importante que a Torre Roca, atualmente em uso pelo Museu da Marinha, seja integrada e faça parte do novo MNA 21. Na sequência de intensas negociações entre a DGPC e a Marinha, foi possível estabelecer um acordo que prevê a cedência da Torre Roca ao Museu Nacional de Arqueologia, o que é uma excelente e excepcional notícia. Vamos assinar brevemente o protocolo e fechar este acordo. Quero, por isso, agradecer à Marinha e, em particular, a quem esteve connosco nestas negociações, ao diretor da Comissão Cultural de Marinha, que está aqui presente, o Sr. Contra-Almirante José Luís Garcia Belo, ao diretor do Museu da Marinha, Comodoro José António Croca Favinha, ao chefe de divisão de material, Capitão de Mar e Guerra Francisco Rebouças Antunes, e à Direção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional, em particular à Diretora-Geral, Dra. Maria João Rocha, e ao Dr. Francisco Almeida Marques, que mediaram este processo e que teve um desfecho muito positivo. Poder partilhar convosco estes investimentos deixa-me naturalmente muito satisfeito e honrado por ter o privilégio de ocupar este cargo num momento em que se vai fazer um investimento sem precedentes nestes equipamentos culturais. E será certamente um marco na história do património cultural em Portugal. Consciente do grande desafio e da responsabilidade que estamos a assumir, quero agradecer ao Governo de Portugal, em particular à Sra. Ministra da Cultura e à Sra. Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, a confiança que depositou na Direção-Geral do Património Cultural e no Fundo de Salvaguarda do Património Cultural para levar a cabo esta missão. Aproveito também para agradecer a toda a equipa da DGPC
ao diretor do Museu Nacional de Arqueologia e à sua equipa e a todos que têm participado neste projeto para que esta oportunidade única e irrepetível seja uma realidade em 2025. Muito obrigado. Para encerrar a sessão, convidamos a intervir Sua Excelência, a Senhora Ministra da Cultura, Doutora Graça Fonseca. Boa tarde. Obrigada. A todas e a todos. Cumprimento todas e todos aqui hoje. Permito uma palavra especial ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Património Cultural. Já lá chegarei no final, mas para já um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado. O Museu Nacional de Arqueologia é uma instituição centenária da cultura portuguesa, tendo sido criado com o objetivo de dar a conhecer a vida dos mais diversos povos que passaram pelo nosso território, pelo território português, e através dos seus vestígios, a identidade e a cultura. Como Judith Salansky dizia, com algum humor, o trabalho dos escritores é bem mais fácil que o trabalho dos arqueólogos, onde nos escritores a imaginação preenche os espaços vazios. No caso dos arqueólogos, isso é feito através de um trabalho fundamental de interpretação, capaz de capturar e dar a conhecer as narrativas da história e o vasto que é a atividade humana através e a partir dos bens arqueológicos. Este museu tem desempenhado de forma exemplar este trabalho de interpretação e representado com imensa e profunda dignidade e justiça o legado do seu fundador e primeiro diretor, uma figura única da cultura portuguesa. Dando continuidade ao trabalho de Leite Vasconcelos, o Museu Nacional de Arqueologia tem sido um motor de conhecimento histórico do nosso território e do trabalho que neste campo se tem feito. Nunca foi apenas um espaço visitável, mas uma casa do saber e um lugar de excelência para o estudo do passado. Gerações de técnicos trabalharam neste espaço e deram a conhecer, através da sua investigação e estudo, bens culturais que nos permitiram saber mais e melhor sobre aquilo que somos a partir do que fomos. Estes técnicos tornaram este museu um museu de referência no mundo inteiro pela excelência do trabalho que aqui se faz, ainda se faz e estou certa que sempre se fará. Contudo, já há muito tempo que este espaço carecia de uma intervenção profunda para ampliar o seu potencial e melhorar significativamente a experiência de quem o visita, mas principalmente para dar melhores condições a quem aqui trabalha. Desde a década de 90, do século passado, começaram a ser desenvolvidos os primeiros estudos técnicos para a ampliação deste museu. Um projeto que agora, o Plano de Recuperação e Resiliência, veio tornar possível e cujo lançamento hoje aqui assinalamos. A componente cultural do Plano de Recuperação e Resiliência corresponde ao maior e mais transversal investimento alguma vez feito em termos de valorização, salvaguarda e dinamização do património cultural. Neste projeto sem precedentes, em particular o investimento feito neste museu, o Museu Nacional de Arqueologia, é o de maior dimensão e maior impacto tem no âmbito do Plano de Recuperação para o Património Cultural. É o maior investimento daqueles investimentos que a Direção-Geral do Património Cultural tem a seu cargo. Bom, e também o segundo maior investimento no âmbito global da componente da cultura, apenas ultrapassado pelo valor de investimento do Teatro Nacional de São Carlos. Este investimento é, por isso, sabemos bem, um desejo de longa data, mas também concretizado de uma necessidade, a de ampliar significativamente a área de exposição deste museu, que será duplicada face à área atual, dando finalmente visibilidade a partes tão relevantes da sua coleção, nunca antes expostas como aqui já ouvimos. São centenas de milhares de peças de um riquíssimo acervo que correspondem a camadas imensas do nosso mapa de ancestralidades, que atualmente não encontram condições dignas para a fruição pelo público e que, por isso, nunca puderam ser vistas. Com a concretização deste projeto, será possível visitar e conhecer, finalmente, a exposição das coleções da pré-história ou das idades do bronze e do ferro,
com peças relevantes, testemunhos únicos da ocupação longínqua do nosso território, como a criança no Lapedo, esqueleto, que foi recentemente, em abril deste ano, classificado como Tesouro Nacional. Esta intervenção contribuirá, assim, decisivamente, para que o Museu Nacional de Arqueologia se constitua como um museu de referência no que diz respeito à história da identidade do nosso território e das populações que o ocuparam ao longo de milénios. Será o grande museu da ocupação humana em território nacional. Este investimento permitirá também renovar o esforço museológico das coleções, atualmente em exposição, que há muito careciam de uma atualização fundamental para a projeção deste museu para níveis qualitativos de referência internacional. Dada a dimensão e a complexidade da intervenção que aqui se fará, num edifício inscrito desde 1983 como Património da Humanidade, que, a par da remodelação profunda deste museu, será também alvo de importantes obras de conservação e restauro, o Museu Nacional de Arqueologia estará, como aqui já ouviram, encerrado entre 2022 e 2025. O Museu Nacional de Arqueologia estará encerrado, mas mesmo com as portas fechadas, há um intenso trabalho para fazer e que começa desde logo por garantir, como aqui o Sr. Diretor já nos disse, que o sistema de biblioteca do Mosteiro de Jerónimos, hoje integrado aqui, no Museu Nacional de Arqueologia, seja integrado, seja transferido para o Mosteiro. Mas também há muito mais para fazer. E aqui eu faço, desde já, um primeiro agradecimento ao Sr. Diretor do Museu Nacional de Arqueologia, porque quando se iniciou esta discussão sobre como fazer entre 2022 e 2025, nós pedimos, solicitámos aos diretores dos museus que fechássemos as portas, mas que não fechássemos a atividade. E que também que 2022 a 2025 seja uma oportunidade para que aquilo que é o Museu Nacional de Arqueologia chegue a mais pessoas, mesmo aquelas que não nos podem visitar em Lisboa. E esse repto foi aceito, há muito trabalho a ser feito, mas há também aquilo que é o trabalho que vai ser com a integração em diferentes exposições, e por isso quero começar também por agradecer por ter aceito este repto. O horizonte que vemos em 2025 é claro, e as palavras do Sr. Diretor hoje aqui resumiram isso. Um museu novo, um Museu Nacional de Arqueologia para o século XXI, que será uma referência nacional e internacional a nível do discurso museológico e das condições gerais de acessibilidade universal, quer para visitantes, quer para trabalhadores. A arqueologia junta os tempos, abrindo dos sussurros do amanhecer da humanidade uma janela que é estreita, que é muito estreita, mas que nos permite observar, comunicar, com a vasta perspectiva de quem aqui esteve e daquilo que fomos. A partir de 2025, ampliaremos essa janela, com um museu contemporâneo, inclusivo e acessível, um espaço de encontro e de intensa fruição cultural que permita que se descubram ou redescubram as coleções nacionais de referência. Um museu que receba muito público estrangeiro que nos visita, mas que se torne especialmente atrativo para os portugueses, porque é da memória e da ocupação humana do território que hoje Portugal aqui vai falar. E eu quero terminar também com algumas palavras especiais. Como o Sr. Diretor aqui nos disse, ou vos disse, essa parte eu já sabia, em novembro de 2018 encontramos aqui neste museu. Esta equipa, da qual eu hoje lidero, tomou posse em outubro de 2018 e em novembro de 2018 encontramos aqui. Encontramos aqui para o Sr. Diretor nos mostrar o projeto de arquitetura e aquilo que era a sua visão e a visão da equipa que dirige desde então para esta intervenção no museu. Havia algo que nós não sabíamos na altura, que era como é que iríamos encontrar os meios financeiros para fazer este investimento. Mas havia algo que nós sabíamos, é que concordávamos de que o que era necessário era atuar, não era discutir. O que era necessário era fazer, não era pensar. E foi isso que fizemos. Desde 2018, que há um trabalho muito estreito entre as equipas técnicas e a equipa política. E essa é talvez uma marca muito relevante que tornou possível este investimento. É que trabalhamos sempre no mesmo sentido. E sim, como disse o Sr. Diretor, esta é claramente uma opção política, é uma decisão política. A decisão política de este investimento ser o maior investimento daquilo que são as componentes de património cultural da DGPC é uma decisão política. Mas é uma decisão política que só foi tornada possível porque, muitos anos depois
de muito trabalho, de muito estudo, de muita reflexão, de muitas decisões e indecisões e de muito aquilo que foi, digamos assim, que todos na plateia provavelmente sabem melhor do que eu, do que foi estes anos, foi possível porque houve de facto este trabalho muito estreito. Eu quero aqui agradecer ao Sr. Diretor do Museu Nacional, porque de facto, quando a oportunidade do Plano de Recuperação e Resiliência surgiu, nós não tivemos de facto a menor dúvida sobre o que é que era preciso fazer, como fazer e avançar. E essa é a primeira palavra que eu queria dar e agradecer. A segunda palavra é ao Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural. Pelo aquilo que tem conseguido fazer em tempos tão difíceis, tão complexos e com tantas dificuldades à nossa frente. Nós hoje estamos aqui todos de máscara, menos eu que estou a falar, mas a verdade é que ao longo destes 3 anos e meio, 2 anos foram em pandemia. Nós temos hoje quase que uma naturalidade de estarmos numa sala como estas de máscara, mas a verdade é que aquilo que temos vivido são tempos muito difíceis para todos e têm sido tempos particularmente difíceis para o setor da cultura e para o setor do património cultural e para todos os serviços e todos os técnicos e todos os funcionários que trabalham no âmbito da cultura. E por isso queria, Sr. Diretor-Geral, dizer e agradecer muito publicamente o que tem sido possível ao longo destes meses, termos fechado todos os contratos do Plano de Recuperação e Resiliência da área do património cultural, termos conseguido apresentar todos os projetos com o qual a Direção-Geral do Património Cultural e todas as outras instituições e museus nacionais e no âmbito regional vão ter que cumprir até 2025, um trabalho que foi feito, de facto, contra-relógio em tempos que, para além da pandemia, ainda atravessaram 2 períodos eleitorais. E por isso queria aqui dizer que conseguimos aqui chegar hoje, porque a DGPC tem feito um trabalho extraordinário. Eu queria agradecer a si, através de si, a todas as equipas da Federação-Geral do Património Cultural. E uma última nota para agradecer ao Sr. Secretário de Estado Adjunto em Património Cultural. Eu não sei, não tenho memória, não sei se existiu ou não existiu alguns no passado, se calhar existiu uma Secretária de Estado só dedicada ao património cultural. Essa foi uma opção que fizemos desde muito cedo e que é uma opção que para nós hoje tem total e absoluto sentido quando aqui estamos a assinalar o momento de hoje. Porque é verdade que o Plano de Recuperação e Resiliência vem-nos permitir fazer o maior investimento que há, pelo menos desde o 25 de Abril, de património cultural em Portugal, mas isso também só é verdade porque o trabalho que foi feito desde 2018 permite que assim seja. Porque a verdade, e é isso que é preciso aqui hoje dizer, e eu quero agradecer isto especialmente ao Sr. Secretário de Estado, é que nós só podemos, de facto, ter investimentos deste volume para os próximos anos, porque foi feito um trabalho muito minucioso, um trabalho muito fino, se quiserem, de levantamento de todas as necessidades dos museus, monumentos e palácios nacionais a nível da intervenção para a preservação do património. Nós estamos a falar de obras de ampliação, porque essas não se contêm num espaço tão curto, mas estamos a falar de poder, com aquilo que é o Plano de Recuperação e Resiliência, resolver décadas e décadas e décadas de falta de investimento, às vezes investimento básico de conservação daquilo que são os museus, monumentos e palácios nacionais. E isto só foi possível porque a Sra. Secretária de Estado, toda a sua equipa, e a Direção-Geral do Património Cultural e as Direções Regionais de Cultura em todo o país fizeram desde 2018 este levantamento. Nós hoje sabemos bem o que é que cada museu precisa, aonde é que precisa e porquê é que precisa. E porque foi feito esse trabalho, é aquilo que nos permite hoje estar a assinar estes contratos e saber que aquilo que estamos a fazer aqui hoje não é apenas um anúncio, é mesmo a promessa de que entre 2022 e 2025 é aquilo que há décadas era necessário para ser feito. E por isso eu queria hoje aqui, Sr. Secretário de Estado, agradecer, porque foi um trabalho extraordinário, não é tão visível às vezes como o meu, mas acreditem que é bem mais importante que o meu, para os efeitos que aqui hoje estamos a tratar. Muito obrigada a todos. Em nome de Sua Excelência, a Ministra da Cultura, declara-se encerrada a sessão. Agradecemos a todos a presença, fazendo votos de continuação de um excelente dia. Muito obrigado.